Esta aula vai falar sobre processamento a médio nível de imagem e vamos focar descritores de regiões. Os tópicos principais a abordar nesta sessão serão estes dois primeiros, problemática e conceitos, e propriedades geométricas. A literatura, quer o Gonzalez, quer o Burger, nos respectivos capítulos 11, cobrem bem esta matéria. Vamos começar então com problemática e conceitos. A questão põe-se que, a partir do momento em que obtemos a segmentação de objetos face ao fundo, como podemos representar ou descrever esses objetos para o passo seguinte? E quais são as técnicas de reconhecimento desses objetos? Por exemplo, podemos ter objetos obtidos por uma binarização ou por uma detecção de arestas. Como é que podemos reconhecer ou comparar esses objetos? Os objetos são de dois tipos, ou são regiões ou são contornos. As regiões aparecem aqui ilustradas a cheio, estes exemplos que aqui estão. Os contornos, estes que aqui estão. E estes objetos são o resultado de operações de segmentação como binarização, ou detecção de arestas, ou crescimento de regiões por conectividade, como Every Construct, etc. Há duas definições principais que convém clarificar desde já. Primeiro, o que são as regiões, ou blobs na literatura. Na verdade, são conjuntos de pixels com um dado grau de conectividade 4 ou 8, normalmente 8. Portanto, pixels ligados entre si definem uma região ou um blob. Resultam, em geral, de um processo que começa numa binarização. Em MATLAB podem separar-se e distinguir-se com o operador BW-label, como já fizemos. O outro conceito importante são os contornos ou fronteiras, que já usámos também, contours, boundaries na literatura, no MATLAB, que acaba por ser também um conjunto de pixels. Na verdade, também são uma região, só que são muito particulares, porque possuem pelo menos um vizinho que não está incluído no grupo, ou seja, tem um vizinho que é fundo. Podem ser abertos ou fechados, estamos a falar de contornos, normalmente linhas, resultam da detecção por um processo de detecção de arestas. Em MATLAB também se podem separar com o operador BW-label, foi feita uma aula prática, mas não é aí que é a grande força dele. A força desta representação vem na obtenção das coordenadas dos pixels do contorno com o BW Boundaries, um comando que também já foi usado numa aula anterior. Cada uma destas representações tem diferenças. Quando falamos numa região, estamos a pensar sobretudo na representação do interior, e quando o objetivo principal é o estudo de propriedades internas. Em termos de utilização, usa-se a máscara, portanto o blob, enquanto imagem binária que é, para fazer a análise de propriedades, que é o que vamos fazer a seguir, ou para servir como extrator da região completa da imagem original, acinzentou a cor. Portanto, usar a máscara como indexador. É outra hipótese. Quando falamos por uma representação por contornos, estamos normalmente a pensar na representação pelo exterior, e é quando o objetivo é o estudo da forma. Mas isto não é completamente separado do anterior. Bom, mas nesse caso, pode-se utilizar a imagem de duas formas. Ou como uma máscara binária apenas de contorno, mas tem menos interesse porque ela não está cheia, teria que ser cheia, mas se for aberto não tem interesse. Portanto, esta primeira utilização não é não é mais vantajosa. A segunda, sim, é mais versátil e vantajosa, é usar as coordenadas dos pixels de um contorno para fazer operações analíticas com base nessas mesmas coordenadas. Por exemplo, a partir das coordenadas de um contorno, determinar se é uma reta, um segmento reta, ou determinar se é um arco de circunferência, etc. Portanto, trabalhamos com as coordenadas para fazer determinação de operações analíticas. Mas muitas vezes o estudo usa os dois tipos ou combinações. Na verdade, procurar-se-á descritores imunes a variações de luz, de escala, rotação, translação, etc. Cada qual a sua forma, e é o tema do que vamos falar a seguir. Queria só, antes de continuar, referir que os descritores de regiões, vamos começar por aí, os de contornos ficam para mais tarde, temos várias abordagens. A primeira e a mais comum que vamos usar, que é obter propriedades geométricas várias.
A outra é a descrição da textura. Normalmente usamos técnicas estatísticas, muitas vezes ligadas ao histograma. A análise espectral não abordamos agora, é uma alternativa, ficará para outro contexto. E finalmente temos os momentos invariantes da imagem, que vamos dar no final deste capítulo. Ok, vamos falar então das propriedades geométricas, que são talvez as mais fáceis de compreender e que são várias, e que o MATLAB nos ajuda a calcular facilmente, como veremos já a seguir. A área, se calhar, a área é talvez a propriedade mais óbvia. Define-se pelo número total de pixels da região. Algumas aplicações podem usar uma variante por causa dos pixels de fronteira, mas isso não interessa para aqui agora. A área é o número de pixels da região. Outra propriedade é o centroide, que são as coordenadas do centro de massa. São úteis por várias razões e a seu tempo falaremos delas. A bounding box, que é a caixa limite e que é o menor retângulo que contém a região. Portanto, a região é um objeto. Pensamos na região como um objeto e a caixa limite, bounding box, é um descritor também muito importante. Outro útil é o convex hull, ou casca convexa, ou invólucro convexo, ou normalmente este é o termo convex hull que se utiliza. E é o menor polígono convexo, isso é importante, que contém essa região, esse objeto, esse blob, tudo equivalente. Temos ainda o diâmetro equivalente, que é uma propriedade, é um número, tudo isto, a área é um número, o centroide é um par de números, a bounding box são 4 números, o convex hull é uma lista de pontos, o diâmetro equivalente é um número, e que é o diâmetro do círculo que teria a mesma área dessa região, um círculo equivalente. Não é muito usado, mas de vez em quando ainda se vai usando. Outra muito importante é o perímetro. O perímetro pode ser ambíguo porque encontram-se várias definições e o próprio MATLAB até tem duas, que não são estas. Ele tem o perimeter e o perimeter hold. As duas definições, uma mais rigorosa que a outra, a mais rigorosa é esta. O perímetro define-se com o comprimento em pixels do contorno externo e normalmente mede-se em múltiplos de 1 e raiz 2, quando os pixels são adjacentes pelos lados e por cima é uma distância de 1, quando são adjacentes nas diagonais a distância são raiz 2. A outra definição é o número de pixels total do contorno externo. Esta não é tão comum e não é tão rigorosa e não é usada. Portanto, não é praticamente usada, pode-se ignorar esta. Outros parâmetros interessantes são o número de Euler. O número de Euler está relacionado com o número de buracos de uma imagem. Define-se como o número de objetos menos o número de buracos nos objetos. Portanto, NB é o número de buracos nos objetos presentes numa imagem. Se houver um único objeto na imagem, o valor é 1 menos NB. Os extremos são outro elemento importante para determinar alguns limites da imagem. São 8 pontos e há duas configurações típicas. Esta que aqui está, em que os 8 pontos são distintos uns dos outros. Top left, top right, left top, vejam a diferença. Ou uma outra circunstância em que alguns pontos coincidem, dada a geometria do objeto. Por exemplo, aqui o top left e o left top coincidem. São o mesmo. Pronto, o top left é o ponto que está mais acima e simultaneamente mais à esquerda. O left top é o ponto que está mais à esquerda, primeiro, e depois o mais acima dos que estão mais à esquerda. E assim sucessivamente para os restantes. Um outro parâmetro importante está relacionado com a elipse envolvente, que a elipse envolvente é aquela que tem um momento de segunda ordem igual ao da região. Falaremos mais tarde de momentos, mas dá para ficar com uma ideia. As características principais são o eixo maior, o eixo menor, a orientação que faz com a horizontal e a própria excentricidade. Por exemplo, um círculo é uma elipse com excentricidade 0. Um objeto que for absolutamente simétrico em todas as direções há de ter uma elipse equivalente circular que é e terá excentricidade 0. Por exemplo, um quadrado perfeito tem excentricidade 0. Bom, algumas propriedades calculadas pelo Region Props do MATLAB, que é a ferramenta que vai
calcular todas aquelas propriedades e outras que vamos falar muito rapidamente, só que algumas, por exemplo, este objeto que está aqui com 3 furos, algumas características relacionadas com ele, por exemplo, a bounding box. A bounding box é toda esta região envolvida, ou seja, é este contorno que envolve toda esta região, e o MATLAB depois vai devolver também uma imagem à custa desta bounding box. Falaremos daqui a pouco. A outra é este field image, pronto, mais uma imagem, e esta field image corresponde à imagem do objeto com os furos preenchidos. Outra imagem que o MATLAB também devolve no Region Props é a Convex Image, que é a imagem obtida pelo enchimento do polígono convexo, do Convex Hull. Está aqui o contorno. A elipse, estão aqui os eixos, dá para ver que os eixos estão alguns aqui e aqui. Um bocadinho tortos, mas está aqui os eixos. Ok, continuamos. A descrição das propriedades então faz-se à custa a obtenção das propriedades faz-se à custa da função RegionProps. Está aqui um exemplo muito simples do MATLAB, em que carregamos uma imagem, region 2, binarizamos, provavelmente eles vêm em níveis cinzento, obtemos os labels, portanto as etiquetas, ou seja, o número de regiões. Neste caso em particular só vi uma região, portanto este BW label era pouco relevante aqui, porque coincidia com a imagem B. O L e o B aqui serão iguais, porque só tem uma região. E depois a função principal, o RegionProps, em que damos a imagem dos labels e dizemos quais são as propriedades que queremos que ele calcule. Neste caso, all significa todas. E todas são muitas. Está aqui uma lista delas, não está completa, mas está bastante completa, em que mostra a área deste objeto, mostra o centroide, as coordenadas da bounding box, o semi-esfera de elipse, a excentricidade, orientação, toda uma série de parâmetros, e alguns são imagens, veremos já a seguir, outros são números. Portanto, temos vários tipos de representações, ou números, ou vetores, ou matrizes, que são imagens. Ainda há mais propriedades do que estas, mas estas são talvez as mais comuns. Por exemplo, como é que se faz em MATLAB? Vamos criar aqui um exemplo. Como é que se obtém as propriedades? Com exemplo, carregamos a imagem, region 2, binarizamos, 50% neste caso, não quer dizer que seja sempre assim, obtemos as regiões com BW label e depois obtemos as propriedades com o RegionProps. Vamos ver aqui este exemplo. Está aqui esta imagem, a mesma imagem, vamos olhar mais de perto e identificamos no objeto os seguintes elementos. O centroide. O centroide está aqui, é o centro geométrico. Vamos aprender a calcular mais tarde. O retângulo envolvente, que é a bounding box, está aqui, esta linha amarela, aqui à volta. E o polígono envolvente convexo, o convexel, que aparece aqui nesta cor azul, em torno de uma zona convexa que abraça a região. E temos também os pontos extremos, os extrema, que já vimos há bocadinho. São só alguns exemplos. A lista completa das propriedades pode ser encontrada aqui no link da MathWorks. Já agora vamos ver em MATLAB como é que isto se faz. Vamos então ver em MATLAB como podemos fazer para obter aquelas propriedades todas. E vou executar este pequeno programa em que temos já aqui a imagem carregada, feito com um comando tradicional, muito simples, este que está aqui, ler a imagem, binarizar, BW label e obter as propriedades todas. Não seriam precisas todas, mas como as queremos mostrar todas agora, aqui vão elas. Pronto, a imagem está visualizada. As propriedades estão aqui em baixo, vão desde a área até outros parâmetros que nós ainda não falámos ainda, número de Euler, etc. Vou mostrar um parâmetro alguns parâmetros mais relevantes. O primeiro aqui é o centroide. O centroide obteve-se com um comando tão simples quanto este, ou seja, fazer um plot da coordenada centroide 1 e coordenada centroide 2. A bounding box, que está aqui,
igualmente simples. Tudo foi calculado previamente aqui na variável S, que vem de origem própria, portanto agora é só aceder aos campos, que têm estes nomes, estão aqui em baixo. Pronto. E a bounding box é dada por duas coordenadas da origem e depois a largura e a altura em linhas e colunas. Ou colunas e linhas. Outro parâmetro importante, o convexal, portanto o polígono convexo que envolve, também vem as coordenadas dele, vão aqui as coordenadas x e as coordenadas y dos pontos todos obtidos. Está aqui desenhado com o line e depois mudamos as cores com estas propriedades. Outro parâmetro, os extrema, os pontos extremos, também eles vêm separados desta forma. É só fazer um plot e eles aparecem ali em cima nestas zonas vermelhas. Desenhar os eixos das elipses. Os eixos das elipses também estão aqui. Obtiveram-se estes valores para poder fazer a representação das linhas e também a representar alguns pontos. Estão aqui as equações paramétricas da elipse. Pronto, quem quiser ver isto com mais calma depois pode ver. E criamos os pontos da elipse aqui à volta só para representar. Mas o Region Props não dá só estes parâmetros, dá também imagens. Uma das imagens que ele dá, vamos pôr aqui associado, uma das imagens é a própria região. O próprio objeto. Não ganhamos muito com isso, mas pode dar jeito em certas circunstâncias, quando se está a programar e há muitas regiões dentro da mesma imagem. Outro parâmetro, e faz o comando, o campo chama-se image, portanto s.image. Tem outro que é o field image, que é a mesma variante só com a cheio. Pode dar jeito também em certas fases de certos trabalhos. É a imagem, a field image. Ou a convex image, esta que aqui está, é a imagem do polígono, é a imagem binária, portanto, gerada, devolvida pelo Region Props, e que mostra aqui o polígono convexo a cheio. E pronto, estas são as características principais que o MATLAB nos proporciona à custa do Region Props. Continuando, vamos fazer um exercício exemplo a ilustrar a utilização de alguns destes parâmetros. A ideia é usar a figura da esquerda abaixo para caracterizar os objetos ou um objeto em particular e assim determinar automaticamente quantos alicates há noutra figura. Pronto, vamos tentar descobrir quais são as características deste objeto para as podermos encontrar nesta outra imagem. Qual vai ser a ideia? Há diversas possibilidades, mas vamos propor o seguinte: vamos explorar a área, o número de Euler e a solidez do objeto. Porque sabemos de antemão que vai servir, podiam não servir, teriam que ser outros, falaremos de situações mais complicadas mais tarde. Como é que isso se faz? A ideia é tentar isolar, quando dizemos isolar, é perceber as características do alicate, descobrindo propriedades que possam ser encontradas noutras imagens. Portanto, vamos começar por carregar a imagem, tools.png, isolar os objetos, bwlabel, isolar os objetos, separar os objetos, mas depois isolar os objetos por características grandes, os que têm mais de 4000 pixels, por exemplo, este número foi arbitrário, não foi convencionado para explicar. Na prática, a área não é muito usado, mas vamos usar para explicar aqui. Portanto, isolar objetos grandes com mais de 4000 pixels e que não tenham furos, ou seja, com o número de Euler maior do que 0. Obviamente aqui objetos não tenham furos, este não tem furo, este não tem furo, este não tem furo, este não tem furo, este também não, os outros têm furos. Mas objetos grandes, 4000 pixels, este provavelmente, e este também já não tinha furo há bocado, e este, objetos grandes, temos aqui 1, 2, 3, 4 objetos grandes sem furos. Dos objetos que passarem este critério, podemos afinar mais critérios e tentar isolar o objeto
que tenha a menor solidez, solidity. A solidez é uma relação do preenchimento da área dele com a região convexa envolvente. Portanto, é um quociente entre a área dele e a área da região convexa. Por exemplo, um objeto completamente convexo, sem concavidades, tem solidez de 1 porque as áreas são iguais. Um objeto côncavo, como é o caso do alicate, ou como é o caso de, aliás, quase todos eles, à parte aqui o prego, sim, todos eles são, acabam por ser, só que a porca talvez é que não, mas tem um furo, também já foi eliminado há bocadinho. A porca é que teria, se fosse cheio, teria uma solidez quase de 1. Os outros vão ter solidez menores do que 1. Este prego talvez muito próximo de 1, porque ele é quase convexo, mas os restantes nem por isso. Como é que isto se faz em termos de código? É relativamente simples. Lemos a imagem, binarizamos a imagem, BW label para separar as regiões entre si e depois origin props, área e número de Euler. Porque são aqueles que nós precisamos. Podíamos ter pedido todos, mas estes são suficientes. E então vamos isolar os objetos grandes, mais de 4000 pixels, com este comando que é relativamente sofisticado, mas no fim de se perceber é simples. Qual é a ideia? É converter num array todas as áreas que o origin props devolve, desta forma. Depois comparamos este array, este vetor, com 4000. Isto vai dar uma lista de uns e de zeros. E o find vai-me devolver os índices dos uns. Pronto, e vai colocar aqui. Pronto. E os índices são exatamente o número do objeto, porque os objetos depois estão ordenados por área, primeiro, segundo, terceiro, quarto, etc. Não estão ordenados por área. As áreas estão todas neste vetor, mas os objetos não estão ordenados por área, estão ordenados de outra forma que nós não sabemos. Mas a lista das áreas está aqui. Da mesma forma, podemos calcular este índice dos objetos sem furos. Mesmo critério, converter os Euler numbers num vetor, comparar esse vetor com 0 e todos os que forem maiores são os que não têm furos. O find vai-me devolver de facto o número deles, como vamos ver daqui um bocadinho já em MATLAB. Finalmente, e esta parte é se calhar mais elaborada, esta função isMember é extraordinária porque ela vai-me comparar a matriz de labels, portanto, onde estão os nomes, as etiquetas das diversas regiões, 1, 2, 3, 4, etc. Vai comparar com esta lista de índices que estão aqui, que são os números, não é? De 1 ao que for, ao limite, e vai devolver uma matriz da mesma dimensão de L, só que com uns apenas onde o L for um dos que estiver aqui dentro. Ou seja, vai-me dar uma matriz das mesmas dimensões de L, mas apenas com os objetos que estavam identificados aqui e agora convertidos a 1. O mesmo se faz, esta aqui faz, só que agora é para os números de Euler. Portanto, este primeiro devolve uma matriz só com os objetos da área maior de 4000 pixels e este segundo devolve uma matriz só com os objetos com o número de Euler maior do que 0, portanto sem buracos. A combinação das duas, este AND, vai resultar numa matriz que tem objetos maiores de 4000, com áreas maiores de 4000 pixels e com número de Euler maior do que 0. Pronto, o código depois escreve esta mensagem. Para terminar o exercício, falta ainda verificar, portanto, dos objetos que passaram os dois critérios anteriores, isolar o que tem a menor solidez de todas. Portanto, vamos calcular a solidez dos novos objetos que passaram da imagem C da anterior, que era a combinação das duas, e vamos fazer agora aqui um truque interessante. Mais uma vez, pôr as solidezes todas no vetor e comparar com o menor valor deles todos. Este IDX vai-me dar o índice do objeto cuja solidez é mínima destes todos que aqui estão. E a solidez mínima sabemos claramente que é o do alicate e por isso é que vai dar
este resultado final da imagem com o alicate isolado. Ou seja, conseguimos isolar este nosso alicate com 3 critérios: área grande, sem buracos e com uma solidez e com a menor solidez dos que passaram os 2 critérios anteriores. Vamos mostrar como é que isto se faz em MATLAB. Bom, aqui em MATLAB está aqui um código que não é muito difícil de analisar. Vamos executá-lo e ver o resultado. Está aqui a nossa imagem que carregamos de disco. Estão aqui os comandos principais. Carregamos a imagem. Eu só fiz aqui um pequeno close porque havia um objeto que tinha aqui um pequeno buraquinho pequenino e que estragava as contas. Não é muito importante para o conceito que estamos aqui a falar agora. Visualizamos a imagem, o BW Label e depois pedimos as propriedades. A área, olha, o número de Euler, a solidez, o centroide. Não precisávamos pedir tantos, ou podíamos pedir mais, é indiferente. E depois vamos representar o número de Euler dos objetos que estão aqui. Portanto, calculamos o número de Euler e agora fazemos um ciclo e vamos procurar os pontos do centroide e vamos criar uma string à custa do número de Euler de cada um deles e fazemos um text. Para isso é que precisamos do centroide para dar as coordenadas onde escrevemos o texto. Pronto, o que está aqui é o número de Euler dos diversos objetos. 1, 0, portanto os objetos que têm furos têm número de Euler 0 ou mais pequeno, aqui é de 0 porque não há nenhum com mais do que um furo, e os outros têm número 1. Mas vamos continuar o exercício, está em pausa, e vamos procurar objetos, está aqui o código que mostramos há bocadinho, nos slides, vamos procurar objetos com área maior do que 0 e objetos com número de Euler maior do que 0 e vamos combiná-los nesta expressão. Ok, está aqui nesta imagem, a imagem original. Aqui a imagem que resulta de áreas maior de 4000 e número de Euler maior do que 0, ou seja, aquela imagem que está aqui, a imagem C, resulta deste comando que está aqui e que veio da combinação destes dois. Pronto, podia-se ter feito isto tudo uma só vez, mas fez desta forma. Elas são equivalentes, fica aqui a ideia. Pronto, depois só temos na parte final de combinar ainda a solidez. Falta a última parte, que é ir buscar estes 4 objetos, os que ali estão, são 4, porque estamos a ver, mas não sabemos, procurar o objeto que tem a solidez mais pequena de todas. Portanto, vamos à lista de todas as solidezes destes objetos que aqui estão agora. Já não é deste aqui, foi para simplificar, portanto vamos trabalhar só em cima dos objetos que já filtramos e ver o que tiver menor solidez, e esse vai ser o nosso objeto D, e fazemos o plot e aparece ali no final o alicate. Portanto, relativamente simples este método. Bom, voltando aos procedimentos para resolver o exercício, que ainda não está completo, vamos agora aplicar os mesmos critérios à imagem 2, o tool 2. Como vemos, é uma imagem diferente, tem 3 alicates aqui metidos que nós queremos descobrir automaticamente. Os alicates queremos descobrir automaticamente, usando os critérios que definimos há pouco. Ok, mas agora aqui uma pequena ressalva. Temos que usar uma tolerância, propõe-se mais ou menos 1% na Solidity, uma vez que se esperam múltiplos objetos que podem não ser rigorosamente iguais. Na verdade, estes objetos foram copiados para criar a imagem, mas como foram transformados, rodados, houve alguns pixels que mudaram, e não podemos exigir uma solidez exatamente igual à solidez do original. Ela pode variar nas centésimas, nas milésimas. Portanto, temos que pôr uma tolerância. Vamos mostrar como é que isto se faz. Pronto, vamos isolar então esses objetos, contar quantos são, isto já é um extra, e depois mostrar também as suas orientações. Vamos mostrar no MATLAB como é que isto se pode fazer de forma relativamente expedita. Bom, aqui no MATLAB vamos
ver rapidamente o código, que não tem muitas diferenças, só mais ali à frente, já vou mostrar, em relação ao anterior. Vamos ler a nossa imagem, binarizá-la, fazer BW Label e pedir as propriedades que queremos, a área e o número de Euler e a solidez. Vamos executar o programa. Está aqui a imagem original, a imagem onde queremos fazer a busca. Depois de ter feito o region props, vamos tentar encontrar os objetos com área maior de 4000, pela mesma técnica de há pouco, e com ângulo Euler maior do, com número de Euler maior do que 0. E isto vai dar a imagem seguinte. Está aqui os objetos com área maior do que 4000 e número de Euler maior do que 0. Neste caso, passaram estes objetos. Mas isso não chega, obviamente, porque temos que usar o critério da solidez. Só que agora há tal diferença. Vamos ter uma solidez de referência, que é a solidez do objeto que definimos há pouquinho, ou seja, queremos que estes novos objetos precisam de ter uma solidez na gama de 1% em relação à solidez de referência, à solidez do objeto que estamos a procurar, que é, neste caso, o alicate. Então criamos esta solidez de referência, que é a menor delas todas. A menor das solidezes dos objetos que temos ali. Bom, então como é que fazemos agora? Vamos procurar nos objetos todos que passaram aquele teste quais é que estão dentro dos parâmetros. E que parâmetros são esses? Da solidez. Vamos fazer a diferença entre a lista toda de solidezes e a solidez de referência. Isto vai dar um vetor de diferenças em valor absoluto, e vou comparar se esse valor absoluto é menor do que 1% da solidez de referência. Se for, vai dar 1, se não for, vai dar 0. O find vai-me dizer onde é que estão os 1 e os 0 e vai-me devolver neste array aqui, no IDX X maiúsculo, a lista dos objetos cuja solidez verifica este critério. Então vou combinar os três critérios com a mesma técnica que falámos há bocadinho, da área, do número de Euler e agora da solidez. Combinando os três critérios, fazemos o plot e, de facto, só estes três objetos é que obedecem a esse critério, e assim conseguimos filtrar com... Reparem que se fôssemos muito mais exigentes, podíamos não conseguir... por exemplo, vamos só repetir o exercício, pondo aqui uma solidez muito mais pequena. Ou seja, exigimos uma tolerância muito pequenina à solidez. Vamos executar. Está aqui, até aqui é igual. Até aqui é igual. E agora correu mal. Porquê é que correu mal? Porque a tolerância foi muito exigente. Estamos a falar aqui 10 levantado a menos 7 de flutuação. Ou seja, fomos demasiado exigentes. Os alicates não são exatamente iguais, temos que olhar para a tolerância. E pronto. Só para terminar, vamos repor aqui e vamos reexecutar o exercício. E agora sim, ver que está tudo bem. E bateu certo. Para terminar, podíamos só ilustrar agora este conceito engraçado. Fomos calcular a orientação dos objetos que sobraram, portanto, os objetos que passaram o teste. Eles são todos do mesmo valores similares, porque foram só rodados 180 graus, mas aquilo que eu quero chamar a atenção é esta particularidade. Estes dois objetos aqui têm o mesmo ângulo e os objetos estão com orientações diferentes. Esta ambiguidade é impossível de resolver porque a elipse é a mesma para os dois e o objeto ficou com... porque ele é simétrico, ficou com a mesma elipse, portanto há uma ambiguidade. Em termos de orientação podia ser complicado, ou seja, se quiséssemos pegar neste objeto tínhamos que... não podíamos olhar só para a orientação ou pegá-lo com um manipulador externo, etc. Tínhamos que ir para outros parâmetros.
Bom, continuando, vamos falar de um descritor muito usado, muito interessante, que é o chamado fator de forma ou circularidade. O fator de forma define-se como é com esta equação, que é 4π vezes a área dividido pelo perímetro ao quadrado, é exatamente igual a 1 para círculos, é menor do que 1 para outros casos. Há parte algumas exceções de objetos muito pequenos que, que não têm, para que esta regra se perde um bocadinho devido à granularidade dos pixels. Para um quadrado, por exemplo, cuja área, um quadrado lado L, a área é igual a L ao quadrado, o perímetro é dado 4L. Feitas as contas, o fator de forma de um quadrado é aproximadamente 0,78, 0,79, qualquer que seja a dimensão do quadrado, qualquer que seja a escala, qualquer que seja a orientação. Por isso o fator de forma é interessante porque é uma propriedade invariante. Para um outro exemplo, um triângulo, está aqui a área também calculada em função do lado, L, e o perímetro, fácil de perceber. Bom, feitas as contas, chegamos a este valor. O triângulo tem um fator de forma de 0,60, 0,61. Um triângulo equilátero, claro. E isto, qualquer que seja a escala, a orientação, mais uma vez. Nas versões mais recentes do MATLAB, o Region Props já dá esta propriedade diretamente. Portanto, não precisamos fazer estas contas, deixamos estas contas para casos mais particulares. Para acabar, vamos fazer um teste do exercício usando o fator de forma. Portanto, vamos aplicar o fator de forma para tentar isolar estes objetos, os objetos sejam triangulares. Portanto, a ideia é obter as máscaras de todos os triângulos na imagem abaixo. Esta imagem aqui, obter esta. Vamos mostrar o exercício. Os passos não são complicados. Primeiro passo, carregar a imagem, convertê-la para cinzento, porque ela é cores, este comando é necessário. Binarizar a imagem, mas reparem aqui na negação, porque o fundo é branco e eu quero que os objetos sejam brancos, significa que tenho que negar. Se calhar um autobin teria funcionado aqui, mas pronto, não faz conta que não o temos e temos que negar. E pronto, este IMShow não está aqui a mostrar, portanto este não é muito importante. O passo seguinte é fazer um fill holes, que é encher os buracos destes objetos, porque isto eram sinais de trânsito, tinha um fundo branco do outro lado, e então temos que fazer o fill holes, que depois quando negamos passou a preto, não é? E quando fazemos o fill hole, tapamos os buracos. Este IMClose é apenas um parâmetro para uma operação que faz um fecho, ou seja, dilata e erode, e de alguma forma suaviza alguns objetos que estão por aqui com contornos muito mal definidos. Não é forçoso, o exercício funciona bem, mas assim funciona melhor até para outros casos. Depois os passos seguintes, o costume, BW Label, para obter os números dos diversos objetos, e o Region Props. Neste caso eu fiz com all, não era preciso todos, eu só quero ver a circularidade. Este all foi mesmo só para perder mais tempo, porque ele efetivamente leva mais tempo a calcular os parâmetros todos. E esta é a forma antiga de calcular o fator de forma, ou seja, tínhamos que calcular o perímetro, a área e fazer estas contas. Felizmente já não é preciso agora. O MATLAB tem uma função chamada, tem uma propriedade chamada Circularity, como já vimos há pouco, e que é o fator de forma. Escusamos fazer estas contas, que dão exatamente o mesmo resultado, podem experimentar. Pronto, a parte final é obter o índice dos objetos cujo fator de forma é menor que 0,7. Na verdade devia ser 0,61 em rigor, mas como estes triângulos não são perfeitos, para dar margem, este valor 0,7 satisfaz perfeitamente e os triângulos são facilmente identificados. Pronto, último passo é criar a máscara dos objetos que obedece àquela condição, mais uma vez usando o isMember, L a matriz dos labels e dx a lista dos objetos que obedecem este fator de forma. E pronto, fazer o IMShow Tree e vamos ter a imagem que estava aqui. Aqui, esta é a imagem que nós obtemos com os triângulos com o IMShow Tree. Pronto, termina aqui.